Bom dia a todos, sejam bem-vindos à cerimônia de premiação dos juristas de destaque de 2025. O Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, o IBEDAFT, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representada pelo deputado Paulo Correa Júnior, farão a premiação de três renomados juristas: professor Disseu Torrecilhas Ramos, o professor Luiz Henrique Sormani Bargugiani e o doutor Daniel Biagini Brazão Barquevius. E agora eu passo a palavra, então, para o presidente do nosso instituto, o professor Kiyoshi Harada. Bom dia a todos. É com grande honra que eu presido a cerimônia de premiação de jurista de destaque de 2025. Iremos homenagear nesta cerimônia o professor Dirceu Torresila Ramos, o professor Luiz Henrique Sormani Barbugiani e o doutor Daniel Biagini Brazão Barquivicius. Farei uma brevíssima alusão ao currículo de cada um. O professor Dirceu Torresila Ramos é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo e é também acadêmico da Academia Paulista de Letras Jurídicas. O professor Luiz Henrique Sormani Barbugiani é professor universitário e é procurador do Estado do Paraná, sendo igualmente presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. O doutor Daniel Biagini Brazão Barquetier Filho é advogado especializado em direito tributário, sendo um assíduo colaborador da nossa revista do IBEDAFD, assim como do site do IBEDAF, onde semanalmente publicamos artigos de direito público. Então, feita essa apresentação, faremos a entrega do prêmio, que é outorgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sempre representada pelo professor e deputado Paulo Correa Júnior. Então, eu sem mais delongas, eu peço que o professor Francisco Pedro Jucá faça a entrega do primeiro prêmio ao professor Dirceu Torresila Ramos. Professor Disseu, eu vou ler o diploma. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, e o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBEDAFT, conferem ao Dr. Dirceu Torrecilha Ramos o diploma de jurista de destaque, pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2025. Firmam o diploma o deputado Paulo Correia Júnior e o presidente do IBEDAFT, professor Dr. Kiyoshi Harada. Entendeu? Exatamente. Marcelo, dá para ver o diploma? Dá para ver, não dá para ler, mas dá para ver Tá bem. bom. A seguir, eu peço que o professor Francisco Pedro Jucá faça a entrega da honraria ao professor Luiz Henrique Sormani Barbugiani. Leitura do diploma. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, e o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBEDAFT, conferem ao Dr. Luiz Henrique Sormani Barbugiani o diploma de jurista de destaque, pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2025, firmam o diploma deputado Paulo Correia Júnior e o presidente do IBEDAFT, professor Dr. Kiyoshi Harada.
mas a imagem do. Perfeito, estamos vendo aqui. Muito obrigado. A seguir, peço que o professor Francisco Pedro Cá faça a entrega do diploma a doutor Daniel Biagini Brazão Barquete. Leitura do diploma. A Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp, o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBEDAFT, confere ao Dr. Daniel Biagini Brazão Bartsevícios o diploma de jurista de destaque pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2025, firmam o diploma deputado Paulo Correia Júnior e o presidente do IBEDAFT, professor Dr. Kiyoshi Harada. Muito obrigado, é uma grande honra receber esse diploma. Muito obrigado. Bom, esses diplomas serão entregues para os de São Paulo no dia 15 de agosto, na cerimônia de lançamento do livro em homenagem ao professor Eduardo Jardim e, ao mesmo tempo, uma cerimônia de premiação do professor Alberto Riga, que foi contemplado com o prêmio Eli Lopes Meirelles. Então, no dia 15, levarei os diplomas lá. Agora, ao diploma do professor Luiz Henrique Sormani Marbugiani seguirá pelo correio. Eu não sei, Marcelo, se o deputado Paulo Correia Júnior está presente. Ele não conseguiu estar. Também não tem vídeo, né? Não. Bom, muito bem. Então, Marcelo poderá, então, prosseguir, passando a palavra para cada um dos homenageados. Então, voltando aqui, parabenizando os três homenageados e passamos a palavra, então, ao professor Dirceu Torrecilhas Ramos. Bom dia aos dirigentes desta reunião e a todos que estão nos assistindo neste momento. As minhas primeiras palavras são de parabenizar e agradecer, né, para agradecer também, parabenizar os professores Luiz Henrique Sormani Barbugiani e o professor Daniel Biagini Brazão Bartkevičius pelo recebimento desta homenagem e eu tenho esse prazer de receber também ao lado deles como juristas de destaque. Eu falo parabenizar, mas também devo fazê-lo com relação ao professor Kiyoshi Harada, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, o deputado da nossa Leste, Assembleia Legislativa de São Paulo, Paulo Correa Júnior, e não esqueço também de fazê-lo com relação ao nosso presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas de São Paulo, o doutor Francisco Pedro Jucá. Eu faço isso e acabo lembrando um pouquinho do meu passado. Eu pretendia, num dado momento, fazer cursos de especialização, porque eu atuava estritamente numa área aduaneira e mais na esfera administrativa. E eu queria reciclar, fazer outras coisas e assim ingressando para dizer popularmente desenferrujar, né? E fazendo novos cursos. Acabei fazendo o mestrado, o doutorado, a livre docência, disputando a titularidade, que me conduziu para outros caminhos e na produção do direito, que é aquilo que eu sempre gostei, abandonei o resto e sempre gostei, e continuo até hoje.
essa atuação do professor Quioche Arada, do professor Francisco Pedro Jucá, então ela incentiva não só os mais antigos, mas também os mais novos a produzirem, a seguir esse caminho do direito que todos nós gostamos, podemos dizer até que amamos. E aí, por esses outros caminhos, acabei chegando a este dia e com muita satisfação recebendo de destaque. Então, eu parabenizo, agradeço, porque essa atuação desses nobres juristas que eu citei, dirigindo essas entidades, produzindo essa programação, serve como um combustível para, principalmente para nós que já estamos já passando para uma outra fase devido à idade, por exemplo, eu com 83 anos produzindo. Isso serve como um combustível, um entusiasmo para nós prosseguirmos e poder contribuir com essas associações. Então, a todos, o meu muito obrigado, os meus mais profundos agradecimentos. Parabéns, professor Dirceu, pelo prêmio, pelas palavras. E agora eu passo a palavra para o homenageado, o professor Luiz Henrique Sormani Barbugiani. Obrigado, Marcelo. Eu não tenho palavras para agradecer ao BDAFT, ao presidente, nosso professor Quioche Arada, ao meu querido amigo também, professor Francisco Pedro Jucá, por essa honraria. Então, honraria a gente agradece e às vezes até pensa que não é merecedor, não é? Porque tamanha é a forma e o carinho que foi concedido por esse instituto, por um órgão tão importante também, que é a Assembleia Legislativa, que eu parabenizo na pessoa e cumprimento na pessoa do deputado Paulo Corrêa, que não está presente, mas depois, posteriormente, eu farei os devidos cumprimentos. Nós não temos palavras, porque a academia como um todo, os institutos como o nosso Instituto de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, promovem, como o professor Dirceu Ramos, nosso colega também aqui homenageado, e que muito me honra por estar ladeado a ele e ao professor também Daniel Brazão, promove a disseminação do conhecimento. Esse combustível que o professor Dirceu comentou é a mais pura realidade. Para nós que somos acadêmicos, os reconhecimentos, as premiações valem muito mais do que ouro, porque estamos entre nós conversando, e eu posso dizer um pouquinho mais até. O mundo é tão pequeno, que acabamos nos conhecendo e esbarrando em eventos e aprimorando nossos conhecimentos. Aristóteles ficou conhecido por fundar o Liceu em Atenas. Ele criou a escola peripatética, que era uma alusão à caminhada que os alunos faziam com ele para pensar, para raciocinar mais facilmente. E nós fazemos também uma caminhada peregrinando por instituições, por academias. Nós temos aqui ilustres juristas, o professor Quioche, o professor Jucá, o professor Dirceu, que fazem parte não só de atividades do direito em si, mas em atividades também literárias, fazem parte da Academia Paulista de Letras Jurídicas, escrevem também muitas vezes contos, poemas, e isso é uma integração muito importante para a sociedade, é uma forma de doar para a sociedade também conhecimento, e para nós funciona num combustível e num círculo vicioso, no caso virtuoso, na verdade, porque nós nos estimulamos cada vez mais a continuarmos batalhando, trabalhando pela educação, muitas vezes sem remuneração, qualquer tipo de remuneração. Professor Arada, muitas vezes, e na maioria das vezes, as palestras e conferências que eu concedo, e até mesmo as viagens, são custeadas do próprio bolso pelo prazer exclusivo de estar ali propagando conhecimento, propagando as bandeiras, inclusive do nosso instituto também, que muito me honra pertencer. Fico muito honrado, além desse presente que foi me dado, com a presença aqui do meu querido amigo Alberto Iga, também prestigiando os demais que estão nos escutando. E fico à disposição de todos aqui no Paraná. Eu não sou oriundo do Paraná, professor Arada. Eu nasci no interior de São Paulo, em Bauru. Trabalhei como procurador do município em Araraquara, depois em Mogi das Cruzes. Depois eu vim pelo concurso de procurador do Estado e encontrei cada um de vocês em algum local diferente. O professor Pedro Jucá, eu me recordo, acho que foi um evento no TRT da segunda região, salvo engano. Foi apresentado pelo professor Homero a ele há muito tempo atrás e tive a honra de participar do livro com um artigo em homenagem ao professor Pedro Jucá.
O professor Kyoshi Arada, e todos vocês eu conhecia antes, mas não pessoalmente. O professor Arada eu conheci em Gramado, num evento também que existiu lá. Já o admirava, suas obras são espetaculares no âmbito do direito tributário. Eu conheci pessoalmente lá e nossa amizade só cresceu ao longo do tempo. O professor Alberto Iga, que está aqui conosco, eu conheci pela internet, mandando mensagem tratando de assuntos jurídicos. Olha só como o mundo é pequeno. E hoje me sinto mais honrado ainda por ter conhecido, ainda que telematicamente, os professores Daniel Brazão e o professor Dirceu Ramos, que ao ler o currículo deles, fiquei mais honrado ainda com essa lembrança do Instituto. E não tenho mais palavras para agradecer, apenas um muito obrigado. Parabéns, então, ao professor Luiz Barbugiani, pelo prêmio, pelas palavras. E, por fim, eu passo a palavra ao doutor Daniel Biagiani Brazão Bartquevicius. Bom, vamos lá. Eu não estou acostumado com grandes formalidades e discursos. Então, ontem à noite eu preparei um breve texto aqui e eu tenho a honra de ler esse texto a vocês, que representa aí um pouco do sentimento de agradecimento que eu tenho pelo recebimento desse tão honrado diploma. Bom, recebo com grande honra e gratidão este prêmio, principalmente pelo peso e relevância de quem o concede. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, casa de representação popular do estado onde eu nasci, e pelo qual tenho profundo apreço, e o IBDAFT, instituto do qual tenho orgulho de fazer parte, não só pelo quadro formado por alguns dos maiores juristas do país, mas também pela qualidade do que produz. Tive a oportunidade, nesses quase 2 anos, de publicar artigos na revista em obras coletivas organizadas pelo Instituto. Pretendo seguir contribuindo para fortalecer e difundir o conhecimento jurídico que ele promove. Tenho especial admiração pelo professor Kyoshi Arada, tanto pelo grande jurista que é, quanto pela sua postura incansável em fazer as coisas acontecerem. Como já ouvi em uma ocasião, acredito até que foi um evento do Instituto, um verdadeiro fazedor de coisas. Quero também agradecer, um agradecimento especial ao Dr. Renan Clemente, com quem já trabalhei, escrevi e dividi painel na Universidade de Coimbra, um grande parceiro e amigo querido. Já percorreu tantas jornadas comigo e com quem ainda há tantas outras por percorrer. Enfim, reafirmo o meu compromisso de seguir colaborando ativamente com o IBDAFT em suas iniciativas e projetos, com o mesmo empenho e dedicação que tenho colocado até aqui. Por fim, faço um agradecimento especial ao deputado Paulo Correia e ao professor Francisco Pedro Jucá pelas homenagens e parabenizo aos meus colegas homenageados, Dirceu Torrencilhas e Luiz Henrique Sormani, por este merecido reconhecimento. Muito obrigado. Parabéns, doutor Daniel, pela premiação e também pelo discurso. E agora passamos a palavra, então, ao professor Francisco Pedro Jucá. Professor, o microfone está fechado. Primeiro, eu registro a honra e a alegria de participar de um evento importante, de colaborar com este grande jurista e grande fazedor de coisas, que é o professor Kyoshi Arada, e registrar que o IBDAFT dissemina o estudo do direito, estimula o aperfeiçoamento das instituições, contribui com a produção científica, mas também tem, dentre os seus escopos, a ideia de valorizar, de prestigiar e de exaltar aqueles que dedicam a sua vida, o seu esforço e o seu pensamento nestes objetivos tão nobres e tão úteis à sociedade. Portanto, eu peço que recebam Dirceu, Daniel, Luiz Henrique, um abraço fraterno, parabéns e a consciência. Tenham a consciência de que se trata do reconhecimento de mérito e não de uma outorga simplesmente gentil. Dirceu, meu amigo, desde o comecinho dos anos 90, um abraço muito especial para você e é uma alegria participar desse evento. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, então, ao professor Francisco Pedro Jucá pelas palavras. E agora, partindo para a fase final, o encerramento do evento, com a palavra o professor Kioshi.
Bom, antes do encerramento oficial deste evento, gostaria de agradecer a participação de todos, ao apresentador, Dr. Marcelo Harada, aos homenageados, professor Dirceu Torresina Ramos, professor Luiz Henrique Sormani Barbujani e ao doutor Daniel Begiani Brazão Barquitivius, aos quais eu quero estender os meus parabéns. E, finalmente, quero agradecer também a parceria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representada pelo deputado estadual Paulo Correia Júnior. Dito isso, dou por encerrado a cerimônia de hoje. Muito obrigado a todos e bom dia.